Boa noite. Olá, boa noite, vamos entrando. Prazer ter vocês aqui. Vamos entrando. Oi, Renatinha, Carlinhos. Vamos entrando, gente. Hoje nós vamos falar sobre o amor, sobre as várias formas de amar, sobre como esse amor nos sustenta, de como nós reagimos a ele. Oi, Neuza, boa noite. Juliana, vamos entrando, gente. É sempre bom a gente falar do amor, mas a minha palestra hoje vem trazer algumas coisas que algum olhar diferenciado para o amor, né? Para que a gente tenha cuidado, né? Um pouco mais de cuidado, para a gente poder identificar o que é amor mesmo, né? Se nós estamos a serviço de alguém ou não. Então, vamos olhar um pouquinho para esse amor, como ele é manifestado. Vamos lá, vamos só aguardar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos. Sempre bom estar aqui com vocês, né? A gente compartilhar o saber, trocar. Vocês me falam alguma coisa, eu aprendo alguma coisa, eu ensino alguma coisa. Esse compartilhar é sempre muito bom, né? Vamos aguardar só mais 2 minutinhos e aí eu começo falando das coisas que eu separei aqui hoje para vocês. Nós terminamos hoje um congresso de constelação do IBRAX, Congresso Internacional, onde eu falei de uma palestra muito interessante, que é sobre a fisiognomia, né? Os nossos traços faciais, de como eles se manifestam no mundo, quais são as nossas ações em relação a esses traços. Nós temos formatos diferenciados, né? E nós não sabemos que esses traços, eles têm uma forma de agir no mundo. E esses traços é muito interessante porque eles também são uma das formas que nos trazem muito conflito nas relações quando nós não respeitamos a forma do outro agir, a forma do outro ser, né? Tô com frio. Aqui vem um ventozinho da praia que faz um friozinho bem gostoso, faz uma corrente aqui. E eu comecei a sentir frio. Mas então eu estava falando dos traços faciais que nós temos, que eu vou até lançar um curso até o final do mês, se Deus quiser. Gente, vai lá no site e veja um curso de sistêmica, né? O curso de Curar o Curador, que já foi lançado, e nós vamos começar dia 28. Então, é interessante para que a gente possa aprender, né? Em nós, na nossa família, nas nossas relações, esse pensamento sistêmico, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, né? A gente entende muito a vida quando a gente tem esse outro olhar. E aí a gente entende por que as coisas acontecem, né? Por que nós atraímos determinadas situações como essa que nós estamos vendo aí agora sobre esse caso, né, de estupro, e que muita gente não entende, né? Nós não entendemos por que isso acontece. A nossa revolta maior é com os veredictos, né? Mas por que isso acontece é uma outra coisa. Então,
eu posso falar sobre isso numa outra palestra para a gente não sair do nosso tema de amor, né? Mas resumindo, o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele sempre diz que uma pessoa que foi abusada, ela está a serviço, está em lealdade com o campo familiar que também foi abusado. Com uma mãe, por exemplo, com uma avó, né? E que todo abusador também foi abusado. Então, existe uma atração daquele espelhamento dos abusadores, né? Eu não sei se ele está a serviço desse abusador, ele está a serviço de alguém que também vai ter seu nome manchado, vai ser apontado na rua, né? Se ele está a serviço e repetindo alguma história de alguém da família. Mas, possivelmente, essa moça estava em lealdade com alguém da família que também foi abusado. De uma forma dolorosa, a gente acaba repetindo os padrões. Mas, de qualquer forma, é sempre muito doloroso, né? Então, boa noite a todos. Não esqueçam de fazer a sua inscrição lá no YouTube, no meu canal, que eu tenho todas as palestras lá e algumas que vocês perderam e algumas que eu coloco sem estar aqui na live. Vocês podem ficar sabendo, tá? Bom, eu quero falar hoje sobre as várias formas que nós temos de amar e de compartilhar isso. Oi, meu amor, vocês também são luzinha na minha vida. Oi, Tiago, meu sobrinho querido. Que bom ter vocês aqui. Mas existem muitas formas de amar. Existem formas doentias. Mas eu queria começar alertando vocês. Em vez de falar sobre o amor, alertar sobre o amor. Não espere um príncipe encantado ou a princesa encantada, né? Isso não existe. Isso é um conto de carochinhas, é um arquétipo que você criou na sua infância de uma imagem que não existe. Ninguém é esse príncipe encantado, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, dos dois lados. Né? E nós precisamos aceitar o que vem com todos esses defeitos e todas essas qualidades. Não espere sempre flores, porque ele pode não se lembrar de te dar flores, ele pode não ser aquele amor romântico que você gostaria, não pode ser aquela mulher carinhosa que você gostaria. A gente tem que sempre olhar para onde que nós estamos olhando quando nós atraímos uma relação. A relação sempre ela está baseada num reflexo, né? Eu já falei sobre casal espelho aqui, sobre relacionamento espelho, tá lá no YouTube, vão lá. Mas o que eu tô falando aqui é que você sempre espera receber flores. E muitas vezes o outro não vai lembrar de te dar flores, vai lembrar do teu aniversário, e não vai lembrar do aniversário de casamento, aniversário de namoro. Então, isso são coisinhas de muito mimimi. A gente precisa ter um amor adulto, né? Claro que é gostoso receber flores, é maravilhoso, mas você não vai fazer um drama da sua relação quando você não recebe. Não espere sempre palavras bonitas, né? Aquela pessoa que está sempre impecável, falando coisas agradáveis, que te trazem essa alegria, né? Ai, que homem simpático, Não, ele vai pisar na bola, ele vai escorregar, vai pisar na jaca, não tenha dúvida, porque nós temos falhas, né? E nós precisamos aceitar essas diferenças. Não a gente fica com uma grau de exigência absurdo e nunca ninguém tá bom o suficiente para nós. Ai, que bom, né? Aquele livro ajuda muito mesmo. Então, outra coisa que eu queria falar é não espere sempre do outro aquela frase, eu te amo. Ai, como é bom a gente ouvir isso, né? Mas tem gente que não vai saber falar isso. Sabe por quê? Porque
Hoje eu até dei uma palestra sobre isso, eu estava falando no início, alguém que entrou depois e não percebeu, sobre as nossas formas estruturais. Nós temos formato de olho, de boca, de nariz, de queixo, e isso tudo nos coloca no mundo de uma forma. E se essa pessoa não tem boca, ela dificilmente vai falar isso. Ela tem dificuldade de expressar os sentimentos dela, né? Tem pessoas que são muito reservadas, tem uns outros estruturas que a pessoa tem, que ela tem dificuldade de falar. Então, se você tem os lábios assim, que é muito doadora, que é muito beijocuda, né? Adora beijar, e o outro é assim, vocês vão ter conflitos. Ou você aceita que ele não beija bem, ou que ele não te diz eu te amo, ou que ele não te beija toda hora, você vai ter problema, porque você é doadora e você fala o tempo todo, você quer receber de volta. Aí, aquele elemento do dar e receber dentro das trocas afetivas, para ter um equilíbrio naquilo que você quer receber também, vai ficar mais difícil. Não por culpa dele, mas pela estrutura dele. Ele tem essa dificuldade natural de fazer isso, na maioria das vezes, não é sempre. Agora, se ele gosta muito de você, no início pode ser até que ele diga, mas depois ele não vai dizer mais. Ele não vai falar sobre ele vai ficar com a boca fechada e você tem que ter o cuidado para não pensar no que ele está pensando e não começar a fazer historinhas dentro da sua cabeça, imaginando que ele tem outra na rua, que é isso ou que é aquilo. Então, existem muitas nuances diferenciadas nas nossas estruturas que fazem essa diferenciação de como eu olho para o outro, de como eu olho para o mundo, de como eu me relaciono, de como eu me expresso, de como eu manifesto o meu amor. Então, nós somos muito diferentes e nós precisamos estar atentos para isso. Procure perceber a forma que a sua relação afetiva tem de demonstrar o amor dela por você, né? Porque muitas vezes essa pessoa, ela não diz eu te amo, mas ela faz, ela está atenta aos sinais, ela faz uma coisa que você gostaria que ela fizesse, ela traz o pão quentinho, ela paga aquela conta do banco para você que você esqueceu, ela te dá suporte o tempo todo, ela é companheira, ela está do teu lado. Isso é uma forma de amar. Isso é uma outra forma de amar. Não é aquela forma de amar que diz toda hora eu te amo, porque eu dizer eu te amo eu posso dizer o tempo todo. Mas será que eu estou amando de verdade? Será que esse é o meu sentimento verdadeiro? Ou eu só estou mostrando algo para ser aceito, para que você olhe para mim com carinho e cuidado? Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, você tem que estar, esse pensamento sistêmico, esse olhar sistêmico para nosso campo familiar e para ver as coisas como são lá atrás, é muito importante. Também não compare aquele amor, não compare a sua relação com aquele amor platônico que você teve na infância, como aquela primeira namorada que era amorosa, que fazia isso, que fazia aquilo, mas que não deu certo por algum motivo, mas você ficou na esperança de que talvez, quem sabe, com ela seria bom. Aquele amor platônico, aquele cara que nem sabia que você gostava dele, mas você acha que com ele, se você tivesse casado, teria sido muito melhor. Então você tem que ter cuidado, porque se você ainda não saiu desse conto de carochinha, você não vai olhar para a sua relação com bons olhos. Você não vai olhar com o coração aberto. Você está aprisionada a alguma forma de olhar ainda do passado que você ainda não resolveu e precisa ser resolvida, tá? Como outras que eu vou falar daqui a pouco. Todo mundo pode entrar, tá aberta a sala. Não cobre da sua relação um carinho da forma como você quer receber. Porque ele vai dar da forma como ele sabe, como ele aprendeu, né? Mas muitas vezes nas nossas relações, nós atraímos um parceiro, por exemplo,
nós recebemos muito amor da nossa mãe. Nossa mãe era carinhosíssima, mas nosso pai, ele não era tanto. Ele era seco, ele era ausente, ou ele era grosseiro. E aí, o que ficou faltando para você? Tanto faz amor de mãe ou de pai, tá? O que fica faltando para você? Aquele amor. E como é que você vai chegar próximo desse pai ou dessa mãe que ficou devendo, entre aspas, para você aquele amor que você gostaria de receber? Atraindo um parceiro que faça igual aquele pai, né? É como se você projetasse nele aquele amor doente, aquele amor que ficou faltando. Isso possivelmente não vai dar certo, porque você vai estar sempre cobrando daquele o amor de então, porque você ainda não ressignificou aquele amor que ficou faltando aqui atrás. O que falta? Aceitar aquele que não te deu do jeito que foi, com aquilo que ele pôde dar. Mas também qual é a importância da gente olhar para trás, né? Isso é uma aula, gente. Isso é um pensamento sistêmico. Vocês aprendem isso até num curso de formação. Porque você tem que olhar o que aconteceu atrás. Para o seu pai ou para a sua mãe, qual foi a carência deles, o que ficou faltando para eles, para não gerar uma codependência afetiva, né? Eu vou falar sobre amores, o amor da infância, né? Aquele amor que é perdido na infância. Ainda vou falar sobre isso mais um pouquinho. O que nós precisamos é olhar para trás, né, também da sua relação, e olhar para trás dele, para os pais dele. Como é que é essa família? Porque quando você entra num relacionamento, ou num casamento principalmente, você casa com a família, né? E você, como tem lá naquela palestra que eu dei de relacionamento espelho, você em geral atrai mais do mesmo, daquilo que você precisa resolver. Então, a relação sempre vai trazer para você algo que você precisa resolver. Se você não resolveu, essa relação acaba. Se você resolveu, essa relação pode continuar, porque você não vai cobrar do seu parceiro aquilo que você está cobrando do seu pai ou da sua mãe ainda, da sua carência, ou daquela história que você está carregando pelo seu pai ou pela sua mãe, pela carência deles. Então, se seu pai não teve pai, ele não vai conseguir ser um bom pai. E você tem que ter cuidado para acabar não sendo pai também, ou não gerando essa força de paternidade, tá? Então, nós temos que ter esse cuidado, ressignificar isso. Corra e vai fazer uma constelação. Porque faltou lá atrás, faltou aqui. E nós não podemos dizer para ele e cobrar dele, porque ele ainda está cobrando do outro, né? Não adianta se você teve um pai adotivo, se você teve um pai substituto, porque a carência é física. E muito mais ainda a carência de mãe. Porque a mãe é aquela pessoa que te acolhe desde o útero materno. E se você, de alguma forma, não foi bem quisto já no útero materno, por qualquer motivo, porque a mãe brigava com o pai, ou porque o pai bebia e batia na mãe, ou porque... não interessa. A mãe contrai no útero materno toda a atenção. E como essa criança no útero materno vai entender esse amor dentro dela, ou vai tomar para ela um significado dessa relação, é o que ela vai trazer para o mundo. É o que ela vai projetar para o mundo, tá? Eu tô dando pinceladas, porque numa palestra não dá pra gente aprofundar, só num treinamento, numa formação. E aí a gente aprofunda, a gente trabalha, a gente ressignifica, todo mundo se trabalha, todo mundo olha para suas questões, para suas dores, coloca isso no campo e trabalha. Mesmo que seja pelo Zoom, nós fazemos isso, nós trabalhamos. É importante você olhar para isso, ressignificar para ter uma boa relação.
Não cobre dele o carinho da forma como você quer, porque ele vai dar para você a forma como ele recebeu. Se ele recebeu pouco, ele dá pouco. Se ele recebeu muito, ele dá muito. Mas aí nós precisamos sempre olhar aquela forma do que nós estamos espelhando e do que nós estamos atraindo. Ele sempre vai dar do jeito que ele sabe. Você pode até pedir para ele ensinar. Olha, eu gosto que você faça um carinho assim, eu gosto que você me abraça assim. Tenta me beijar dessa forma. Tudo bem, você pode até ensinar, ele pode até aprender. Mas o jeito dele ser, o jeito dele manifestar é epigenético. Ele aprendeu assim e ele reproduz assim. Ou ele vivenciou isso. Não tem jeito, né? Ou é da expressão dele, genética mesmo. A expressão de pouco, de reservado, de não falar, de não expressar, de contido, né? As pessoas que vão modificando o seu caráter por conta daquilo que ela passou às vezes na infância. Ela também vai mudando a forma dela ser. Às vezes ela até tem uma qualidade de expressar, mas ela sofreu tanto, ou ela apanhou tanto, ou ela foi tão reprimida que ela se contém, com medo de se machucar, tá? Então existem muitas nuances que a gente precisa observar com cuidado e com carinho. Antes de nós tomarmos qualquer atitude precipitada de separar de uma pessoa, antes de ver todas as questões que estão envolvendo o conflito nas relações, a forma de amar, de dar e de receber dentro dessa relação. Se o amor for muito piegas, muito agarrado, então a gente tem que olhar para ver se ele não teve nenhuma perda na infância, de pai ou mãe, né? Porque ele está sempre buscando no outro aquilo que faltou. Ele está vivendo uma codependência, ele projeta essas dependências, né? E isso pode até se manifestar com os filhos também. E na relação, reproduzir, querer que aquele seja algo que ficou faltando lá atrás. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas projeções, esses espelhamentos, para que a gente veja na realidade, na verdade, quem está na nossa frente, né? E olha, às vezes vive uma vida inteira e você não consegue perceber que você está fazendo isso. Então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não saia do nosso lugar de esposa, de mulher, de mãe, de companheira, de namorada, né? Não tirar ou não cortar esse fluxo real da relação. Aí eu queria falar também um pouquinho sobre o amor maternal, né? No século XVII, no século XVIII, era comum as mulheres pegarem seu filho, bebê, e dar para as amas de leite, que só os devolviam com 5 anos de idade. Gente, quando eu falo isso, eu estou falando o quê? De um amor interrompido. Isso também é um amor interrompido. A criança, desde tenra idade, era criada por uma ama de leite, para que criassem ele, né? Então, assim, quando ele voltava para casa, ele ia reconhecer essa mulher como mãe? Ia ter uma troca afetiva de amor? Isso está lá atrás, nas nossas gerações. Isso faz parte da nosso histórico familiar. Principalmente se tinha um fator econômico, por exemplo, até mais alto. Quanto mais alto, mais afastado da mãe era, porque ia estudar isso, e te ama para aquilo outro, e a mãe pouco dava dela mesmo para essa criança.
Nas constelações, nós podemos olhar para isso como um amor interrompido, quando a criança é afastada da mãe por qualquer motivo, seja por morte, seja por escola. Tem crianças que vão desde cedo para a creche, digamos assim, bebê, né? A mãe desmama cedo demais, né? Lá no passado a mãe nem me dava peito, né? Esquece. E hoje em dia ainda tem mulheres que não dão peito. Ah, porque vai deformar. Ah, porque eu não sei. Ah, porque meu leite secou. Leite não seca, gente, né? Eu trabalhei com aleitamento materno durante 3 anos com um grupo chamado Mães Amigas do Peito. Eu dava palestra em escola de faculdade de medicina, de pediatra, escola de enfermagem. Eu ia nas favelas, eu ia nos lugares, nas praças, juntavam mães sobre aleitamento materno, né? Atendia por telefone, ajudei muita gente. Olha, nós tivemos uma mãe que morreu no parto. E sabe quem amamentou essa criança? A avó. Ué, como assim? Sim, nós fizemos ela ter leite. Uma coisa muito simples. Um fiozinho de borracha, daqueles que a gente faz de garrote, nós colocamos aqui no peito, junto ao bico do seio da vovó. E a vovó colocava o bebê no peito, e esse fiozinho estava preso dentro de uma mamadeira, de onde vinha o leite para alimentar a criança. Mas a criança estava no seio, aqui, ó, ouvindo o coração da vovó, sentindo o aconchego e o afeto. E a vovozinha começou a fabricar leite, porque a sucção é que faz essa alimentação. Quanto mais você suga da vaca, mais leite ela tem. Logo depois, né? E assim é a mulher. Você pode fazer isso. Então, quando você está com falta de leite, pede o marido para sugar com força. Em vez de botar bomba, pede para ele fazer sucção, para preparar o bico, para que a criança possa sugar o leite, que é a coisa mais fantástica que existe, né? E isso é que faz aquele primeiro colo, aquele primeiro afeto, aquele primeiro olhar da mãe com o filho, é o primeiro amor, né? É esse amor. Eu fui reconhecido, eu tenho esse olhar, eu estou ouvindo o coração. É como se fosse uma extensão. Eu estou no mundo, mas eu tenho esse colo, né? E às vezes a mãe sofre alguma situação que pode ter esse leite cortado, essa coisa interrompida. Às vezes por uma semana, às vezes por mais, né? Tem mães que morrem depois do parto, né? São coisas que acontecem. Isso resulta numa carência afetiva que pode ser projetada nas relações, sim, como uma dependência, uma codependência, e você projetar no outro quando você tem esse amor, esse afeto interrompido. E um dos filhos pode assumir o lugar desse que está faltando para a mãe ou para o pai. E esse é o maior perigo, né, de você gerar esse amor. O amor materno não constitui um sentimento, tá? Ele é inerente à condição da mulher. Ele não é um determinismo, mas algo que se adquire. Por exemplo, se eu recebi afeto da minha mãe, eu vou ser uma mulher, tenho mais propensão a ser uma mulher carinhosa, ser uma mulher ou um homem afetuoso, né? Se a minha mãe deu carinho, deu atenção, deu afeto, porque tem mães que cuidam extremamente bem dos filhos, mas não dão um beijo, não dão um abraço, não dão um colo, né? Não tem aquele afeto do carinho, que muito faz falta para o ser humano. Claro, todo mundo gosta disso, mas tem gente que não gosta, que é mais assim. São tendências, né? Dessas estruturas que nós herdamos. Se nós vamos ver, muitas vezes, a avó era seca,
porque a avó não recebeu também, porque a bisavó era seca ou perdeu. Então tem uma tendência a ser mais seca. Não quer dizer que não seja cuidadosa, que não seja amorosa de uma outra forma, porque existem várias formas de dar amor e nós precisamos estar atentos a isso. Mas ele é sempre, quase sempre baseado na forma como nós recebemos. Como nós recebemos no nosso seio familiar, né? Isso é uma coisa que a gente acaba reproduzindo, né? Mas há também aquele que não teve, né? Mas que ele tem estruturas doadoras, por exemplo. Ele perdeu a mãe cedo, ou ela perdeu a mãe cedo. Mas ela tem estruturas doadoras. Ela tem um nariz de tal forma, ela tem a boca que é doadora, ela é receptiva, ela tem algumas estruturas que são natas dela, porque são heranças genéticas. Elas recebem de alguém. Então elas não receberam, mas elas passam isso, elas fazem isso. Só precisamos observar se nós não estamos fazendo isso na dependência da nossa carência, colocando alguém no lugar do outro, mas simplesmente porque nós somos carinhosos também. Então nós precisamos dividir nosso afeto adulto do nosso afeto infantil, do nosso afeto carente. E mais das vezes nós não percebemos e não fazemos contato com esses traumas que são muito antigos, tá? São primários, né? Por exemplo, tem mães que até hoje batem em filho, ou pais que batem em filho. Às vezes eles apanharam, então eles acham isso normal. Uma palmadinha não dói, uma palmadinha não é pata de galinha, ou pé de galinha não mata pinto, né? Alguém já ouviu essa história? Muita gente já ouviu. Mas é correto? É dessa forma que a gente educa? É na forma da agressividade? Não, né? É conversando, olhando, respeitando o outro, lugar de filho, né? Não é uma regra, mas existem muitas situações que fazem com que a gente acabe negando esse amor, esse afeto. Por exemplo, eu poderia contar aqui, dar um exemplo de como isso pode acontecer de a gente negar o amor, por exemplo. Nós queremos o amor, todo mundo quer ser amado, né? Mas aí, quando esse amor chega, alguém se interessa por você e você se interessa por essa pessoa, pode acontecer, né? Vou contar aqui um caso, por exemplo, um histórico, né? Desses meus trabalhos, né? Sempre ficam mais lembranças. Uma pessoa quer o amor. Mas aí toda vez que tem esse amor, o que ela faz? No dia seguinte, 2 dias depois, ela já desencantou. Já não acha mais graça, já não admira mais, porque o que atrai a gente muito nas relações é a admiração pelo outro. Quando você perde a admiração na relação, a relação acabou, né? O que mantém a relação é a admiração. É o respeito, né? É quando você admira o outro. E aí, colocamos essa constelação para saber de onde que vinha, né? Aquele sentimento. E o sentimento que ela colocou foi uma reprodução nós fizemos com bonecos, e foi uma reprodução de um bonequinho pequeno. Então esse sentimento não era tão grande, era uma coisa pequena. Bom, então nós vimos a mãe, tinham 2 situações ali. A mãe dela excluía o pai, porque a avó, vivia brigando com esse avô, porque esse avô não era presente, era um jogador, tinha 1000 defeitos, né?
não era bom pai, não era bom marido, e ela tinha uma visão, a mãe dela tinha uma visão de conflito. O que que ela traz dessa relação de pai e mãe? Amor? Não. Conflito? Sim. Então, ela incorpora isso na vida dela. Então, a carência que ela sentia desse pai, que, como toda pessoa viciada, também tem uma carência e coloca no vício aquela carência, aquilo que está faltando para ela, né? É como uma projeção. Então, esse avô, ela estava em lealdade com esse avô. Então, todo homem poderia ser uma atração daquele homem. Então, como ele não era bem visto, como ele foi excluído, como ele não era uma pessoa admirável, eu abandono antes de ser abandonada, porque eu vou atrair uma pessoa que depois vai fazer mais do mesmo, então eu não quero. Por outro lado, a mãe dela fazia a mesma coisa com o pai. O pai, uma pessoa que está ali, mas que como perdeu o pai na infância e teve um amor interrompido, né? Aquele amorzinho, né? Aquela relação dela doente de afastar os homens, estava muito ligada naquela história também. O pai não olhava para a família, ou seja, ele estava ali, mas não estava presente, porque o amor dele, infantil, a criança dele, ainda estava olhando para o pai que perdeu. Então, houve também uma reestruturação daquele afeto, né? Então, quando a filha aqui pode olhar para o que está atrás dela, muito atrás, e muito atrás do pai e da mãe, onde estão os avós, ela não carrega a dor deles. Porque ela olha para aquilo e diz, homens que não estão presentes, homens que abandonam, eu não quero viver isso, então eu afasto. O que ela faz? Eu abandono antes de ser abandonada. Isso é muito comum. Eu vou acabar o quê? Vivendo a dor do outro, carregando a dor do outro. E para pertencer, o que eu faço? Se eu caso, se eu tenho uma relação, eu mando embora, eu abandono, antes de ser abandonada. Ou para não viver uma relação conflituosa. Porque eu não estou olhando para o meu amor. Eu não estou olhando para a minha parte, porque eu tenho duma polaridade, não se esqueçam disso. Enquanto eu olho para as dores do meu campo sistêmico, eu não estou olhando para uma parte em mim que tem tudo, que é perfeita, né? Eu estou fragmentada, porque eu fragmentei com as situações que eu vivi ou que eu adquiri, né? Como um emaranhamento ou como uma lealdade. Para pertencer, eu tenho que repetir o padrão. Então, assim, fica difícil. Eu não quero repetir esse padrão, então eu prefiro ficar stand-by, né? Ali, quietinha, não faço nada. Não vou, não dou e não recebo. Então, nós precisamos olhar para esse movimento também de olhar para trás, porque nós não estamos percebendo o que nós estamos espelhando e atraindo nas nossas relações. Na maioria das pessoas, nós temos uma imagem da mãe como a Mãe Maria, né? Uma mãe religiosa, aquela mãe doadora, aquela figura da mãe presente o tempo todo, que se doa, que faz. E, possivelmente, muitas pessoas acham que isso é a forma correta de ser. Mas hoje nós vivemos uma outra realidade. As mães têm que trabalhar, têm que deixar o filho na escola, têm que deixar mesmo o filho na creche, muitas vezes com a babá, né? Para poder trabalhar, para poder juntar e ter um orçamento para poder sobreviver ou viver melhor. Ou mesmo porque ela tem a profissão dela, né? Então, assim, e quando uma mãe deixa a profissão dela para cuidar dos filhos? Como é que fica depois disso?
Será que essa mãe vai cobrar desses filhos? Ah, eu não trabalho porque eu larguei tudo para cuidar de vocês. Como é que um filho vai se sentir? Culpado. Como é que ele vai se projetar na relação dele? Como é que ele vai se sentir amado? Como é que ele vai amar? Como é que essa relação vai soar aí, né? Vai ser difícil. Então nós precisamos ter esse olhar também para não nos sentir culpados ou não culpar os filhos por uma responsabilidade que é nossa, uma atitude que é nossa, uma escolha nossa. Então, temos que ter cuidado com essa realidade para não projetar no outro uma carência nossa e olhar com cuidado de onde vem essa carência, tá? Para não ficar culpando nem marido, nem filho, nem ninguém, porque senão a nossa relação vai ficar um horror. Agora, o que nós precisamos olhar, né? O que é amar alguém de verdade? Amar é você estar com alguém porque você se sente confortável, se sente bem desse lado dessa pessoa, né? Mesmo que ela não seja esse poço de beleza, de delicadeza, de romantismo ou de perfeição, né? Não seja esse príncipe encantado que você imaginou. E você tem que ter muito cuidado também para não ficar pedindo, né? Um homem perfeito, um homem bom, porque senão Deus acaba botando tipo um padre na sua cama, porque aí você tem que pedir direito. Porque senão é uma coisa que você se sente bem do lado do outro, que você não tem que fazer nenhuma performance para mostrar algo que você não é, para ser diferente do que você é na sua essência. Muito embora a gente muitas vezes esteja mesmo ainda sem saber exatamente quem a gente é, né? Porque a gente está fragmentado nas nossas personalidades egóicas e a gente está olhando para os muitos aspectos não resolvidos ainda e nós estamos fazendo um teatro. Então, cuidado, isso pode não ser uma relação verdadeira, porque primeiro você não está amando a si mesmo, você não está sendo quem você realmente é. E você só vai amar e ser amada quando você puder ser você mesmo, quando você estiver vivendo você nessa relação. Se o outro começa a reclamar, porque você fez isso, porque você não tá assim, porque você tá assim, porque você não tá assado. Então, assim, o que atraiu vocês? O que trouxe esse amor e esse afeto na projeção? O espelhamento. Porque quando a paixão acaba, o que acaba? O amor não existe. Só existia paixão. O amor perdura quando a paixão acaba e eu aceito o outro como ele é realmente. Quando aí sim eu vou ver quem ele é, com seus defeitos, com as suas qualidades, com tudo que ele tem para me oferecer, o bom e o ruim dele. Aí eu amo, eu aceito, eu acolho no meu coração, né? Então, o amar é essa doação, é essa entrega, né? Sem preocupar se o outro vai me abandonar, o que o outro vai fazer, porque se eu entro numa reação já preocupada, eu estou olhando para trás. Eu não estou olhando para o amor, eu não estou olhando para o amor. Eu estou fazendo uma projeção de algo que eu tenho medo que aconteça, que eu ainda não resolvi, porque aconteceu lá atrás. Então, é outra coisa que nós temos que ter cuidado dentro da questão de amor, tá? Na hora que você faz esse contato. O amor, ele tá sempre disponível. Ele não tá preocupado com tempo, com hora, né? Ele tá disponível. Isso é estar presente.
Isso é estar inteiro na relação. O amor é lúcido e ele vê tudo o tempo todo. Amor cego não é amor, gente. Pode ser paixão e pode ser doença. Pode ser que eu esteja repetindo um padrão lá de trás. Ah, matei por amor. Amor não mata. Amor liberta. Se eu te amo, eu sou capaz de perceber que você não me ama mais, eu tenho que liberar você. Se você quer ter filho e eu não quero, eu tenho que liberar você. Por amor, porque eu te amo e quero que você seja feliz. O amor quer que o outro seja feliz. Ele dá para o amor a felicidade. Ele dá para o amor momentos agradáveis. Ele não cobra, ele não exige, ele não crucifica, ele não critica, ele não julga. Ele conversa. Ele é companheiro. Ele é adulto. Percebe a diferença? Se eu estou cobrando, não é amor adulto. Presta atenção nisso. Eu tenho que resolver alguma coisa do meu amor infantil. Ainda tem alguma coisa aí para ser vista. E aí aconselho uma constelação. Se chama amor, muitas vezes, exatamente pela capacidade que você tem de amar os defeitos também. Porque você ama o que é bom e o que é ruim. Bom, eu fiz aqui uma lista que eu achei interessante. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quais são os sinais que indicam que você encontrou um amor de verdade, né? Quando você está numa relação e não pensa mais nos amores antigos, nas relações passadas. Quando você se sente confortável com o seu parceiro, mesmo quando vocês estão em silêncio, mesmo quando ele está lá quieto, não fala nada, um não cobra do outro, um não fica pensando por que ele não está conversando, por que ele está lá. Eu estou respeitando o momento dele de silêncio, o momento de individualidade dele. Percebe? Isso é amor maduro. Então, se não existe isso, se ainda existe cobrança, ainda estamos no amor infantil e precisamos olhar para ele. Quando esse amor faz com que você se sinta bem só pelo simples fato de estar do lado dele, né? Você se sente livre para ser quem realmente você é. Sabe aquela pessoa que não te proíbe de nada, que não te exige, mas você vai sair com essa roupa, mas você pintou muito o rosto, mas você está muito decotada? Não, ele aceita você como você é. Ah, mas antes eu usava maquiagem, antes eu usava roupa decotada e agora não posso mais. Ele está cobrando de quem? Ele está olhando para onde? Ele te conheceu assim. Você vai ter que mudar a sua forma de ser? A não ser que você esteja com a bunda de fora. Aí é diferente, né? Seja com uma roupa transparente, pelada, alguma coisa assim. Aí sim, é diferente. Mas se você sempre teve uma forma de ser, de se vestir, de se manifestar, de se expressar, e depois da relação ele quer mudar a sua forma de ser, desculpe, isso não é amor. Isso é uma doença que ele precisa ressignificar com as histórias dele lá atrás. Ele está projetando sobre você alguma coisa. Então fique esperta. Ou vice-versa, né? Porque na relação adulta não há espaço para ciúme. Desculpe, mas se eu estou com você, eu estou com você. Isso é adulto. Se eu, de repente, olhei para o lado e me apaixonei por outro, ou comecei a sentir uma atração para a colega do trabalho, ou pelo vizinho, então tem alguma coisa nessa relação que precisa ser olhada, antes de eu tomar um passo, antes de eu fazer alguma coisa. Porque já tem alguma relação aqui que não está vibrando mais, né? A energia dos dois está ausente. Ou eu não tinha percebido que essa relação não estava presente, porque talvez ele esteja olhando para um amor partido, para um amor doentio, para um amor
que ficou faltando lá atrás. E numa relação adulto, eu não sou pai nem mãe da minha relação, nem vice-versa. Eu quero um companheiro ou uma companheira. Eu não quero um amor que me cobre, um amor que queira me transformar, que queira mudar, né? Uma pergunta. Mas se tiver transparente ou algo similar, ainda assim o parceiro não tem que se meter. Sim, ele pode dizer para ela: eu não me sinto bem quando você sai com uma roupa tão transparente assim. Eu gosto tanto de você e os homens podem te olhar de uma forma que eu não me sinta bem. Isso é uma outra coisa. Ele pode dizer. Ele não pode é fazer uma cena. Ele não pode é proibir. O que ele pode é, simplesmente, se ele não gosta disso e você não saía com essa roupa transparente antes e começou a sair agora, tem que saber por que você mudou a atitude. Também tem isso. Porque às vezes você não fazia isso antes, ele não te conheceu assim. E agora ele está conhecendo um outro lado que era teu. E você de repente começou a mudar. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo nessa balança do dar e receber. Nós temos que chegar a um acordo. Por que eu agora estou mudando a minha roupa, que antes eu não fazia isso? Ou porque ele está mudando, me cobrando algo que antes não me cobrava, tá? O que na relação existe uma coisa de acordo de cavalheiros, né? E o combinado não sai caro para nenhuma relação. O importante é que você se sinta bem. Mas se existe excesso de ciúme, então isso é doença, porque ninguém é posse de ninguém. Nós estamos compartilhando afetos, nós estamos compartilhando uma vida, né? E uma hora nós vamos nos deixar, ou pela vida ou pela morte, né? Ou de repente o amor acaba, ou de repente eu realmente já vivi com você tudo que eu tinha para viver, e de repente eu não sinto mais aquele elan, né? O amor pode ter murchado, e eu viro uma amizade, viro uma irmandade, e aí falta sexo, eu sinto falta, o outro não tem para dar, e ele também não se importa de comparecer com esse afeto que me faz falta. Isso pode acontecer numa relação, né? E aí você acaba indo buscar fora. Mas antes de você buscar fora, você tem que liberar o parceiro. Então, o amor, ele te coloca assim, outros homens ou outras mulheres invisíveis para você. Você olha como uma mulher bonita, como uma modelo interessante, como um homem charmoso, mas não te atrai para você, né? Como um parceiro para você. Porque você está satisfeita com o seu parceiro, você está plena com o seu parceiro, você tem uma integração com o seu parceiro. E se existe esse amor e se o sexo de alguma forma foi bom e vocês mantêm essa performance, ele vai mudando com o tempo. Ele não tem mais aquela paixão, porque a paixão acaba, vamos combinar, né? A paixão não é toda hora, né? O que existe é um amor maduro, é uma troca gentil e afetuosa de parceria. Nós sabemos o que um gosta e o que o outro gosta. A gente tem experiências de troca afetiva amorosas. E isso é um crescimento. É como se você colocasse mais um fermentozinho no seu bolo e ele cresce. Você já sabe o ponto e esse ponto não desanda. Isso é um amor maduro. Amar é resistir aos ciúmes e não esquecer de si mesmo, de se manter no seu lugar, independente do que o outro possa pensar. Então, essa troca adulta é importante da gente estar compartilhando com o outro
e está, não digo discutindo, mas conversando. Segura a mão do parceiro e diz: olha para mim, eu quero te dizer uma coisa. Me sinto muito mal quando você faz isso, isso e isso. De que forma nós podemos resolver isso para que a nossa relação não se abale, o nosso amor não se acabe e o nosso respeito mútuo permaneça? Isso é uma relação. É você falar olho no olho e abrir o seu coração com o seu parceiro para que ele te ajude e vocês juntos possam chegar à melhor solução. Senão a gente vai ficar sempre com o dedinho em isto, ou sempre reclamando, ou sempre na defensiva. Isso não é amor adulto, isso é amor infantil. E nós precisamos olhar lá para trás. Existem também as diferenças de amor e apego, né? Então a gente já falou um pouco desses apegos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Hein? Antes que a gente acabe, nós estamos a 5 minutos de fechar, né? E eu queria saber se vocês têm ainda alguma pergunta para fazer para que eu pudesse responder. Quando um dorme cedo e o outro dorme tarde. A gente pode resolver isso à tarde, né? Então, são formas de cada um encontrar o seu jeito. Tem gente que gosta de acordar cedo, né? Gosta de ir esportivo, o outro gosta de ficar mais na cama e gostaria tanto que o outro permanecesse ali na cama e o outro já está incomodado de estar ali na cama, né? Acabou o amorzinho, ó, pica a mula, não fica ali. Nós temos que achar um meio termo. Então vamos ver uma tarde de sábado, de domingo, em que a gente possa deitar depois do almoço e ficar junto um pouquinho. Nem à noite, nem de manhã, mas à tarde, por exemplo, né? Pode ser um amor diferenciado. A gente abre um espaço para isso. Nada que a gente não possa encontrar um meio termo para satisfazer aos dois. Eu madrugo, meu marido não. Agora combinei uma vez por semana, eu fico. Pronto, isso. Você cede. O amor também é ceder, né? É saber que você pode trocar esse momento e que ele pode também ficar um pouco até mais tarde com você ou sair para uma balada, para dançar juntinho. Ele pode fazer isso pelo menos uma vez por mês. Nós podemos fazer essa troca. Isso é o dar e receber, é o acordo que nós fazemos, né? Então, eu queria deixar aqui com vocês mais uma vez. Não esqueçam de entrar lá no YouTube, tem várias palestras a mais, algumas que vocês já perderam, estão todas lá na relação. Se inscrevam no canal. E também vão lá no site selenetomaturgo.com.br e se inscrevam no Pensamento Sistêmico. É um investimento que você vai fazer para a sua vida, para as suas relações e para as relações futuras. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Um grande amor que eu deixo aqui no meu coração para vocês, a minha forma carinhosa de amar, a maneira gentil de estar aqui sempre falando algo e compartilhando com vocês algo dos meus aprendizados de vida, tá bom? Das minhas relações passadas e de tudo aquilo que eu aprendi com outros mestres que eu posso estar passando para vocês nesses 30 anos de terapia. Tá bom? Um grande beijo e até quinta-feira que vem.